A maioria das linguagens que você usa hoje, direto ou indiretamente, carrega um pedaço dessa história aqui. C, C++, Java, Python, Go, Rust, JavaScript, todas elas bebem da mesma fonte. E o mais legal é que, assim como todas as boas linguagens de programação, o C nasceu de um problema muito prático: como parar de sofrer para manter um sistema operacional. Aqui quem fala é Micaela Martins da Coders Company e hoje a gente vai voltar no tempo para contar a história da linguagem C, criada por Dennis Ritchie, uma das invenções mais importantes da computação moderna e, paradoxalmente, uma das menos compreendidas fora do mundo técnico. Então roda a vinheta. Vamos, como sempre, primeiro se habituar a como era lá na época. Para entender por que a linguagem C foi tão revolucionária, a gente precisa olhar rapidamente para como era programar antes dela existir. Até o final dos anos 60, a maior parte dos sistemas era escrita em assembly, código extremamente rápido, extremamente poderoso e extremamente doloroso de manter. Cada linha estava amarrada ao hardware. Trocar de máquina significava muitas vezes reescrever tudo do zero. Existiam linguagens de alto nível, como Fortran e COBOL, mas elas não foram pensadas para construir sistemas operacionais. Faltava controle fino de memória, acesso direto ao hardware, previsibilidade de desempenho. Ou você tinha controle e sofria, ou tinha abstração e perdia eficiência. E foi exatamente nesse conflito que a história do C começou a ser escrita. Essa história acontece dentro da Bell Labs, o centro de pesquisa da AT&T, que na época era praticamente um universo paralelo da ciência. Ali trabalhavam físicos, matemáticos, engenheiros e cientistas da computação com um nível de liberdade criativa que hoje parece até irreal. Não havia pressa por produto, mas tempo para pensar. Foi nesse ambiente que surgiram invenções como o transistor, a teoria da informação e também o Unix. Entre os nomes que circulavam pelos corredores estavam Ken Thompson, Dennis Ritchie, Brian Kergman, Douglas McRoy. Gente que não estava tentando criar um novo hype, mas resolveu um problema real. Antes do Unix, existia um projeto chamado Multics, desenvolvido pelo MIT, General Electric e Bell Labs. A ideia era criar um sistema operacional gigantesco, seguro, multiusuário e extremamente avançado para a época. Na prática, o projeto ficou complexo demais, pesado e difícil demais de evoluir. É quando, em 1969, a Bell Labs abandona o Multics. Mas Ken Thompson não abandona a ideia de um sistema operacional elegante. E ele começa a trabalhar em algo menor, um pouco mais simples, rodando em um computador PDP-7. Esse sistema ganha um nome que você conhece bem, o tal do Unix. O Unix original funcionava muito bem, mas ele tinha um problema sério. Ele era escrito em assembly, e isso significava que qualquer tentativa de portar o sistema para outro hardware era um pesadelo. Para facilitar o desenvolvimento do Unix, Ken Thompson cria uma linguagem chamada B, inspirada em uma linguagem anterior chamada BCPL. A B era simples, compacta e ajudava bastante a produtividade, mas tinha limitações claras. Não lidava bem com tipos e oferecia um controle necessário sobre memória e desempenho, algo essencial para um sistema operacional. Foi aí que Dennis Ritchie entra em cena. Ritchie percebeu que, se quisessem levar o Unix adiante, precisariam de uma linguagem que ficasse exatamente no meio do caminho, mais expressiva que assembly, mas sem abrir mão do controle. Entre 1971 e 72, ele começa a evoluir a linguagem B. No início, esse projeto era chamado informalmente de New B. Pouco tempo depois, esse New B ganharia então um nome próprio, o C. Nossa, que criatividade também desses programadores, né? A, B, C. A linguagem C nasce com uma proposta muito clara, ainda que nunca tenha sido formalmente declarada, de dar poder ao programador sem esconder o funcionamento da máquina. Dennis Ritchie introduz conceitos que hoje parecem até óbvios, mas que na época eram extremamente ousados, tipo explícitos, ponteiros, estruturas, aritmética de ponteiros, acesso direto à memória, tudo isso com uma síntese compacta, elegante e extremamente eficiente. Você não tentava proteger o programador de si mesmo. Pelo contrário, ele assumia que quem estava escrevendo o código sabia exatamente o que ele estava fazendo. E isso moldou não só a linguagem, mas a mentalidade de quem a usava. Agora, em 1973, acontece um dos momentos mais importantes dessa história. O Unix ele é reescrito quase que inteiramente em C. Isso simplesmente não se fazia naquela época, tá? Sistemas operacionais eram, por definição, código de baixo nível, preso ao hardware. Mas o C era eficiente o suficiente para isso. E, de repente, algo mágico acontece. O Unix se torna portátil. Agora, para rodar Unix em uma nova máquina, bastava adaptar uma pequena camada em assembly e recompilar o resto em C. Esse conceito se tornaria o padrão absoluto da indústria. Então, se você hoje tem Linux rodando em servidores, celulares, roteadores, carros e até foguetes, saiba que isso começa aqui. E deixa eu abrir um parêntese bem rápido aqui, porque essa história ensina algo muito importante para qualquer dev. Dennis Ritchie não criou o C tentando ser famoso. Ele criou porque precisava de uma ferramenta melhor para fazer o seu trabalho. E é exatamente isso que diferencia quem constrói uma carreira sólida no mercado global.
global. Na gringa, o que eles procuram são pessoas que tenham essa inteligência e que procuram resolver problemas reais. Então, se você quer dar esse próximo passo na sua carreira e alcançar o mercado internacional, aponta a câmera para o QR Code que está aqui na tela ou clica no link da descrição e agende uma consultoria gratuita com o nosso time. Agora, vamos voltar de novo para a história porque ela fica ainda mais interessante. Em 1978, Dennis Ritchie e Brian Kergelen publicam um livro que se tornaria lendário, The C Programming Language, conhecido simplesmente como K&R. Esse livro não apenas ensinava a linguagem, ele definia como C deveria ser escrito, pensado e usado. Até hoje, muita gente considera esse um dos melhores livros técnicos já feitos, não só pelo conteúdo, mas pela clareza absurda da escrita. Uma curiosidade interessante aqui é que por muitos anos o padrão de fato da linguagem C não era um documento oficial, mas esse próprio livro. Com o crescimento do C, então, começam a surgir variações incompatíveis entre os compiladores. E para resolver isso, em 83, inicia-se o processo de padronização, que culmina no ANSI, C, em 1989, também conhecido como C89 ou C90. Esse padrão garante que o código C possa ser compilado e executado de forma consistente em diferentes plataformas. Isso consolida o C como a linguagem base da computação moderna. E talvez o ponto mais impressionante da história do C seja o seu próprio legado. O kernel do Linux é escrito majoritariamente em C. Grandes partes do Windows, do macOS e do Android também. Linguagens como C++, Java, C#, Go, Rust e até JavaScript herdaram diretamente a síntese e os conceitos do C. Mesmo linguagens de alto nível costumam ter interpretadores ou runtimes escritos em C. Ou seja, mesmo quando você não programa em C, alguém está programando em C para que você consiga programar em outra linguagem. E outro aspecto muito curioso dessa história é o próprio Dennis Ritchie. Ele nunca buscou um protagonismo, ele era conhecido por ser discreto, técnico e extremamente focado no trabalho dele. Ele recebeu o prêmio Turing em 1983, ao lado de Ken Thompson, pelo desenvolvimento do Unix e da linguagem C. Quando ele morreu em 2011, sua morte recebeu menos atenção midiática do que o de Steve Jobs, que aconteceu na mesma semana. Mas dentro da comunidade técnica, a percepção era clara de que sem o Dennis Ritchie, grande parte da tecnologia moderna simplesmente nem existiria. Existe até uma frase famosa no meio técnico que pode resumir bem isso. Sem Dennis Ritchie, nem existiria o próprio Steve Jobs. A linguagem em C não foi criada para ser bonita nem para ser fácil, e muito menos para agradar iniciantes. Ela foi criada para funcionar, resolver um problema real e para durar. E talvez seja exatamente por isso que mais de 50 anos depois ela ainda está aqui. Quando você escreve código hoje, em qualquer linguagem moderna, existe um pouco dessa história rodando por baixo. Entender essa origem não é só nostalgia, mas também repertório, profundidade e entender por que as coisas são do jeito que são. Se esse vídeo te trouxe algum insight novo, você gostou de conhecer essa história, deixa um like, compartilha com aquele amigo dev que gosta de entender o porquê por trás do código e se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar os próximos episódios da série Histórias que Moldaram o Mundo da Programação. Te vejo no próximo vídeo.